Paz do Senhor. Bom, eu vou deixar aqui um estudo temático. E o povo gosta muito de batalha espiritual e a gente preparou algo nesse sentido aí para que os irmãos estejam vendo, estejam comentando, estejam falando um pouquinho sobre batalha espiritual. Quem vos fala é o pastor Jusley. Eu sou pastor da Igreja de Deus Conjunto Primavera. Também sou professor no Seminário Evangélico da Igreja de Deus. Tenho bacharel em teologia, estou fazendo mestrado, ou estou mestrando em ministério pelo Seminário Evangélico da Igreja de Deus. E também tenho o meu canal no YouTube, no qual eu tenho colocado vários vídeos, inclusive vídeos com estudos temáticos. Esse de hoje, Batalha Espiritual, é um deles. E nós temos colocado também aulas de homilética, aulas da carta aos Romanos, nós temos estudos para casais. Dá uma entradinha lá, se inscreva no meu canal e nos ajude a divulgar este material. Batalha espiritual, nós temos uma figura aí apresentando as armas que nós temos, né? A sandália, a couraça, né? O escudo, né? O cinto e assim por diante. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre cada um desses itens aí, a importância deles na batalha espiritual. Bom, hoje em dia, meus irmãos, nós vivemos em uma realidade na qual muitos cristãos eles estão perdidos quanto ao conceito de batalha espiritual. Muitos nem sequer sabem que estão em uma guerra. Nós estamos, a palavra de Deus diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais que estão aí nos nossos dias. Nós cristãos, nós não fomos chamados para a paz, mas para guerrearmos. Esse é o nosso papel. E não fomos chamados para sermos somente abençoados, mas o nosso principal papel, inclusive que Jesus Cristo disse, ide por todo mundo e pregai, levar o evangelho, é justamente para resgatar as vidas das mãos de Satanás, o que se encontra sobre o poderio de Satanás. E ao contrário de muitos cristãos, Satanás sabe e nos conhece, sabe que nós fomos chamados e, portanto, não quer de forma alguma que nós vamos ou que nós tiremos as vidas perdidas do seu domínio. E a gente chega à conclusão que ele fará de tudo para impedir que isso aconteça. E entre as suas estratégias está a enganação, enganando as igrejas, criando conceitos errados, conceitos heréticos, sobre a mais importante batalha espiritual, que é resgatar vidas para o reino de Deus. Você, meu irmão, que está me ouvindo, foi chamado para resgatar vidas para o reino de Deus. Esse é seu papel fundamental aqui na Terra. Você não está aqui por acaso, você tem uma missão. As igrejas e cristãos, elas têm se preocupado muito com motivos pessoais. O que conhece por batalha espiritual se resume ao quê? A jejum, a orações e campanhas que buscam melhorias para suas vidas, crescimento, principalmente material. E assim buscam a cada dia o seu próprio bem, esquecendo-se das vidas que estão indo para o inferno. E essa é a nossa maior preocupação. Nós precisamos, sim, ganhar, resgatar essas vidas que estão cada dia, cada instante, morrendo e indo para o inferno. Qual a necessidade de usar a armadura? Bom, em Efésios 6:12, Paulo descreveu a vida cristã como uma luta. Observe que ele usou o plural. A passagem diz literalmente, nossa luta não é contra o sangue e a carne. Todo cristão
ele é retratado nesse quadro, e no verso 3 ele exorta seus leitores no sentido que se revistam de toda a armadura de Deus. É com a armadura de Deus que devemos nos equipar. E ela está disponível para o nosso uso. Paulo começou o verso com a palavra, portanto, sugerindo que, tendo em vista a natureza do conflito, essa armadura ela é essencial, ela é necessária. Paulo descreveu a forma pela qual o cristão deve estar armado, usando o exemplo de como um soldado romano se equipava para a batalha. Nós temos a armadura, nós temos o cinto da verdade. Embora seja um pouco difícil saber a natureza exata do cinto, parece que em Efésios 6,14, Paulo podia estar se referindo a um avental de couro que ofereceria alguma proteção para a parte inferior do abdômen, mas também tornava possível a liberdade de movimento e facilidade para a ação. Nesse sentido, era uma parte básica da armadura. Esse acessório, disse Paulo, é a verdade. Nós temos também a couraça da justiça. E quando o apóstolo Paulo falou da justiça como uma couraça, no contexto da guerra espiritual, ele tinha em mente questões morais. Na batalha contra as forças do mal, fazer o que é certo e é justo, ou, em outras palavras, viver a verdade. E é tão importante para os cristãos quanto era a couraça para o soldado no campo de batalha. Quando nós deixamos de fazer o que é certo, quando viramos as costas ao que sabemos ser a verdade, tornamos-nos presa fácil para os ataques de Satanás, porque estamos deixando um grande buraco em nossa armadura. Ao mesmo tempo, embora essa justiça inclua uma vida justa, devemos sempre nos lembrar de outro aspecto, a justiça de Cristo, que cobre o crente e continua sendo uma única esperança da salvação. Enquanto nós apegarmos à verdade de que nossa salvação repousa em Cristo Jesus, nós estaremos protegidos contra uma das estratégias espirituais mais eficazes de Satanás, o desânimo. Bom, aí a gente tem do lado uma figura dizendo couraça. Couraça tinha o papel de proteger os órgãos vitais do corpo. Ela protegia o coração. A palavra é preservada, Jesus está em nosso coração. Ela protege o peito, lutas que podemos ver. Protege as costas, não podemos ver. Protege os ombros, serviço. Com ele nós podemos ir para a luta. Nós temos ainda o capacete da salvação. E Paulo, ao descrever sobre o capacete da salvação, ele nos informa que ele é comparado à palavra de Deus. A tentação de Cristo, registrado em Mateus 4, de 1 a 10, é uma bela ilustração de como a palavra de Deus pode ser uma arma eficaz. A passagem também deve prover um incentivo para que os cristãos se apoiem nas verdades reveladas na palavra de Deus. Aqui nós temos em Mateus 4, 1, 10, quando Jesus Cristo é tentado no deserto, e ele utiliza a palavra para repreender a ação satânica ou as propostas ou as sugestões que o diabo estava dando para Cristo. Se tu és o Cristo, atira-te deste monte. Ou se tu és o Cristo, peça aos seus anjos para que transforme isso aqui em pão e tal. E aqui Jesus Cristo ele utiliza a palavra de Deus contra os ataques de Satanás. Nós temos também calçai os pés com a prontidão o evangelho da paz, que eram as sandálias. Os soldados romanos, eles se armavam para garantir que os seus passos não fossem impedidos em terrenos acidentados. Por isso, normalmente usavam sapatos cravejados com pregos afiados. Esses sapatos asseguravam boa aderência. Paulo os comparou com a prontidão ou preparação do evangelho da paz, Efésios 6, 15. Temos também o escudo da fé. E a palavra traduzida como escudo
vem da palavra para uma porta. O escudo, medindo cerca de 1,20 m por 75 centímetros, é consistido de 2 camadas de madeira coladas e era moldado como uma porta. Visto que as flechas naqueles dias eram mergulhadas em piche e em seguida incendiadas, o escudo de madeira era coberto com couro a fim de apagar as flechas inflamadas e embotar suas pontas. Essa, meus irmãos, era a arma mais importante de todas as armas de defesa. Temos ainda a espada do Espírito. E a espada do Espírito, que é a palavra, é através da palavra que atacamos o inimigo. O inimigo é mentiroso. E a verdade contida na palavra destrói seus enganos. E é com ela que evangelizamos, nós pregamos. Ela é ofensiva contra Satanás. Um bom exemplo, nós já até falamos, né, a tentação de Cristo, registrada em Mateus 4, de 1 a 10, é uma bela ilustração de como a palavra de Deus pode ser uma arma eficaz. Cristo fala, nem só de pão viverá o homem, não tentarás o Senhor teu Deus. Afasta de mim, Satanás, porque somente a Deus adorarás. E assim por diante, está em Mateus 4, 1 a 10. A passagem também deve prover um incentivo para que os cristãos se apoiem nas verdades reveladas pela palavra de Deus. Bom, batalha espiritual e estratégia. Aí do lado tem uma figura que diz: quem luta está sujeito à morte. Quem não luta está morto. Para nós entrarmos na batalha, é necessário que tenhamos uma estratégia eficaz e bem planejada. Para nós, a estratégia já está escrita na Bíblia e é composta por 4 passos que são, vejamos. Primeiro, derrubar as portas do inferno. Mateus 16, 18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, derrubar as portas do inferno. Nessa passagem, Jesus está dizendo que edificará a sua igreja e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, a igreja é o instrumento de Deus para guerrearmos contra o inferno. Segundo, precisamos amarrar o inimigo. Marcos 3:27 diz que ninguém pode roubar os bens do valente. Entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, então roubará a sua casa. Nesse versículo, Jesus mostra que para roubar a Satanás, deve-se amarrá-lo antes, e pelo nome do Senhor Jesus Cristo, podemos amarrar e expulsar os demônios, e o objetivo do cristão, ao fazer isso, deve ser impedir as atuações específicas de demônios sobre pessoas, sobre áreas em que o cristão estiver fazendo a obra de Deus. Oh, glória a Deus. Pastora Célia, ela dizia para a gente não negociar o nosso espaço com Satanás. Onde você estiver, meu irmão, seja na sua casa, seja no hotel que você estiver, seja na igreja, seja numa casa que você está visitando, não negocie o seu espaço. Já chega para Satanás e fala: Satanás, você não é bem-vindo neste lugar. Eu sou filho do Deus vivo, eu sou servo do Senhor Jesus. Por isso eu te expulso, sai, em nome do Senhor Jesus. Uma terceira estratégia, roubar-lhe os bens. Como está escrito no versículo já citado, devemos amarrar o valente e saquear seus bens. Os bens de Satanás são as vidas que estão sobre o seu domínio. Portanto, devemos tirá-las dele e levá-las para Cristo. E isso é feito no campo espiritual. Muitas batalhas são vencidas aqui.
No campo espiritual, meus irmãos, com oração, com jejum, com a leitura da palavra de Deus, com conhecimento, com ousadia, com intrepidez, para que a gente possa realmente roubar as vidas que estão presas, amarradas, acorrentadas no poder de Satanás. E um quarto passo e último, garantir os bens saqueados. As vidas resgatadas necessitam ser protegidas e garantidas para não voltarem ao domínio de Satanás. E existem 3 formas de evitar esse mal. A primeira é discipulando essas pessoas. Um novo convertido, ele deve compreender a palavra tem que adentrar o seu coração. Por isso, há uma necessidade de escolas bíblicas dominicais, escolas de ensino, né, cultos voltados para o discipulado, ensinos voltados ali para que eles ouçam a palavra, essa palavra possa adentrar os seus corações, essa palavra possa libertar a vida delas e de suas famílias. Então, o novo convertido ele deve compreender a palavra e colocá-la em prática, mas para isso ele precisa de um auxílio direto de alguém mais experiente para ajudá-lo pessoalmente no crescimento espiritual. Uma segunda dica é resistir a Satanás, como está escrito em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós devemos ser obedientes e submissos ao Espírito de Deus, para então resistirmos ao diabo, e se resistirmos a ele e às suas tentações, ele fugirá de nós em nome do Senhor Jesus Cristo. E a terceira dica é não deis lugar ao diabo. Os demônios, meus irmãos, eles são espertos, eles são enganadores. E com muita sutileza começa seu trabalho colocando maus pensamentos em nossa mente, pensamentos que nos desviam dos nossos propósitos e causam discórdias, até que aos poucos esses pensamentos se transformem em ações ainda piores. Por isso, nós devemos tomar cuidado e não dar lugar ao pecado e aos maus pensamentos, cortando-os pela raiz. Qual que é a realidade atual da batalha espiritual? Infelizmente, a igreja de hoje tem passado por um momento complicado quanto à batalha espiritual. Isso porque muitas igrejas e cristãos não têm entendido a importância nem se dedicado à batalha espiritual, ao resgate da vida. Isso que é o mais importante. Primeiramente, é bom lembrar que, embora existam muitos cristãos nominais, poucos, mas são poucos, que se dispõem a lutar na frente de batalha. Isto é, poucos que se dedicam a pregar, fazer missões, de evangelizar pessoas, são poucos. A maioria das pessoas que estão na igreja não querem mexer com isso. Uma grande maioria prefere ficar no apoio, ou boa parte no anonimato, por comodismo, e mesmo estando no apoio, não fazem direito. Afinal, dar apoio é orar e ajudar financeiramente. E uma maioria prefere apenas orar, por ser o mais cômodo. Isso quando oram, porque às vezes a gente chama para orar e as pessoas não querem orar. Muitos deles sequer fazem isso. E algo que tem atrapalhado muito, o fato é que muitos crentes, ao invés de atacar o inferno, eles têm brigado, se atacado, atracado entre si, causando, dentro das igrejas, divisões, problemas desnecessários, por motivos dispensáveis, por querer almejar cargos, posições dentro das igrejas, enquanto deveriam seguir o conselho de João Batista, que diz que ele cresça e que eu diminua, que Cristo cresça e que nós diminuamos. Brigas entre denominações, briga também por conta de usos e costumes, e até por motivos pessoais. Muitos cristãos dentro das igrejas são usados por demônios para atrapalhar a batalha espiritual da sua igreja. Em vez de somar, estão diminuindo. Em vez de ganhar vida, estão tirando as vidas de dentro da igreja.
São pessoas, meus irmãos, que só dão trabalho, pessoas que só querem ser paparicadas. E com isso desgastam seus líderes e pastores, gastam o esforço e o tempo que os servos de Deus poderiam estar usando para resgatar novas vidas, mas que acabam gastando com esses crentes que só atrapalham. Mas o grande problema que a igreja tem enfrentado é o fato de crentes e líderes não perceberem, não se importarem com a batalha espiritual. E eles enxergam apenas as coisas terrenas, sem valor. Pastores e igrejas que apenas querem investir em suas finanças, em templos invejáveis, coisas caras para a igreja, esquecendo de como esse dinheiro seria útil para ajudar missionários a ganhar mais vidas. Crentes que só se lembram de Deus nos domingos e crentes que só conseguem pensar em dinheiro e conquistas pessoais, por incrível que pareça. Concluindo, meus irmãos, de fato, muitos cristãos não se importam nem um pouco com as vidas de quem está indo para o inferno. Essa é uma triste realidade. E é de chorar mesmo, de se lamentar. Eles não percebem que estamos em uma batalha espiritual e que precisamos nos unir para guerrearmos contra as hostes celestiais. Cabe a nós enxergarmos os propósitos de Deus, alertarmos a igreja sobre a sua missão e cumprirmos nosso papel de soldados, honrando o nome de Jesus e resgatando vidas. Amém. Glória a Deus. Nós utilizamos aí a biografia de Edson Queiroz, a Igreja Local e Missões, de São Paulo, edições Vida Nova, de 1998. Um material muito interessante, um material bom aí para você poder ver. Também usamos Dom Kiwabena, lição da Escola Sabatina, Crescendo em Cristo, 2012. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que em tudo nos dá crescimento. Nós somos muito alegres porque nós precisamos nos alegrar no Senhor, saber que nós estamos numa batalha, numa luta espiritual. Né? Não deixe de fazer a sua parte, de ter a sua batalha espiritual. Batalhe, guerreie. Conforme foi dito aqui, o soldado que não guerreia, ele já está morto. Ele é uma presa fácil para Satanás.